Meus cumprimentos. A palestra é Fraternidade Espírita Canassi, que fica em Montes Claros. O site é www.canassi.com.br. A Fraternidade Espírita Canassi é filiada à Federação Espírita Brasileira e à União Espírita Mineira, constituída em 9 de setembro de 1947. É uma organização religiosa com objetivo filosófico, assistencial, cultural, beneficente e filantrópico, com sede em Montes Claros, Rua Coronel Antônio dos Anjos, 344, Centro. A Sociedade Espírita Canassi tem por objeto e fins o estudo, a prática e a difusão do Espiritismo em todos os seus aspectos, com base nas obras da codificação espírita de Allan Kardec e no Evangelho de Jesus Cristo. A prática da caridade espiritual, moral e material por todos os meios a seu alcance, dentro dos princípios da doutrina espírita. Ligado à Fraternidade Espírita Canassi, a creche Canassi, que é o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Rua Major Santos, antiga Rua D, 173, Vila Atlântida, Montes Claros. A diretoria da Fraternidade Canassi, presidente Cátia Maria Gomes Monção, vice-presidente Laícia Arruda Batista, primeira secretária Fabiana Almeida Souza Moura, segunda secretária Elisa Soares da Silva, primeira tesoureira Márcia Maria Gomes Freire, segunda tesoureira Isis Parvati Quirino de Carvalho. O Conselho Fiscal efetivo, Cíntia Norrene Rego Cunha Aguiar, José Manuel Pereira, Renato Rebelo de Freitas. Suplentes: Leandro Costa Rebelo de Freitas, Maria de Lourdes Lourenço e Rita Cândido de Oliveira. História do Canassi. Muito antes de 1947, ano do registro do Centro Espírita Canassi em cartório e da oficialização junto à União Espírita Mineira, em Belo Horizonte, e à Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro, a instituição já vinha funcionando com importantes contribuições de vários companheiros, hoje considerados figuras históricas de Montes Claros. Assim, vale lembrar que o sempre admirado Cícero e Ezequiel Pereira, oriundos de Grão-Mogol, iniciaram-se no espiritismo ainda adolescentes. Depois de encontrarem um pedaço de jornal com a mensagem espírita numa valeta de enxurrada da Rua Rui Barbosa, leram e gostaram, e na mesma hora resolveram estudar a doutrina. Acredito que isso tenha ocorrido antes de 1920, porque já adultos, na década de 30, ambos se tornaram professores e contabilistas, sendo o professor Ezequiel guarda-livro da Fábrica de Tecido do Cedro e o professor Cícero, o primeiro gerente de banco em Montes Claros. E mais tarde, presidente da União Espírita Mineira em Belo Horizonte. Ainda na primeira metade do século XX,
Importantes nomes do Espiritismo em Montes Claros foram Daniel Costa, Demóstenes Rocket, Arceu de Belo Franco, Sebastião Sobreira, Laerte Lavea Davi, seus irmãos Ney, esposa e filhos, Neide, Estela, Cárita, Sônia, Alcione, Lívia, Ciomara, Flávia, Paulo de Tarso e Bruno. Cisiladeia Davi, esposa, e as filhas Soraya, Sandra, Samira, Suzana, Sara e Sayonara. Salvador e Maria Rameta e sua filha Neuza. Olímpio Dias de Abreu, Deuslira Filipe, João Batista de Paula, Dionísio Vilas Boa, Alcides Lima, Calixto Soares, Dona Germana, Francisco Soares da Silva, que era o Chico Sapateiro, e interessantíssimo, e um seu protegido, um rapaz que morava na sua casa, que veio de Glaucilândia, o jovem João Nunes Maia, futuro psicógrafo de mais de 100 livros famosos. O grande João Nunes Maia. Frequentou ainda, rapazinho, a Fraternidade Espírita Canaci, juntamente com Chico Sapateiro. Eu tive o prazer de conhecer a maioria desses nomes que eu acabei de citar. Daniel Costa foi o primeiro doador do patrimônio da Santa Casa de Caridade Nossa Senhora das Mercês, de Montes Claros, e Demóstenes Rocht, o doutor Demóstenes Rocht, engenheiro construtor da estrada de ferro até Monte Azul, e fundador da cidade de Janaúba, e prefeito de Montes Claros. Então, Demóstenes Rocht, construtor da estrada de ferro de Montes Claros a Monte Azul, fundador de Janaúba e prefeito de Montes Claros em 1947, durante um ano. E até 1947, eram 3 as instituições espíritas de Montes Claros: União e Fé, Teresa de Jesus e Canaci. Esse nome foi escolhido pelo Dr. Roque, além do Centro Espírita, que era realmente de Daniel Costa, que ficava na Rua Doutor Santos. Depois de 1957, ano das comemorações dos 100 anos da codificação, o Canaci, já estabelecido na Rua Coronel Antônio dos Anjos, 344, recebeu grande número de associados. Vanderlino e Olímpia Arruda, Lauri Rego Cunha e os filhos Cíntia, Osmarzinho, Nájela e Nídia, Neuza Rameta e filhos, Isabel Maia, Éber, Janete e a sua filha Helgma, Dionísio Vilas Boas, Geraldo Espírito Santo Brandão, Orley Antunes Vieira, Glauco Menezes Pimenta, João Walter Godoy, Tito e José Augusto Veciano dos Anjos, João Batista Rodrigues da Cunha e sua esposa Vera, Hélio Ataíde Frois, Darcio Costa Mendes e sua esposa Miriam, José Gomes de Oliveira, Coronel Geraldo Tito Silveira, Maria José e sua filha Maria Luísa Silveira Teles, Dr. Áflio Mendes de Aguiar, Antero Mendes Ribeiro, Natécio França e sua esposa Nina, João Leopoldo e sua esposa Divina, Aloísio da Silva Maia, Pedro Espaia Rabelo, Augusto Otávio Barbosa, Neném Barbosa, Gerri Labate, João Henriques Dutra, Lisbela Alcântara e suas filhas Carmita e Maniusa, João Geraldo Leite e sua esposa Júlia, Silvio Edson de Freitas, Luciano dos Santos, João Rodrigues Xavier, Dr. Irã Rego, Josefa Lourenço e suas filhas Lourdes e Luísa, Geraldo Zuba, Orlando e José Aguiar, Edson Gomes Brasileiro, Antônio e Maria Lourdes Pinto, Ilza Miranda Mendes, José Silveira Zeca, Cláudio Honor Alves Xavier, Geraldo Soares Amaral, Girô, Manel Aristides de Souza Gomes, Luiz Norberto de Almeida, Luciano dos Santos, Armênio Graça, José Ribeiro dos Santos, Francisco Ramos, Valda Ataíde, Manuel Caribé, Marlene Alcântara, Marcos Procópio, Tardier e Terezinha Maia, Renato Rebelo de Freitas, Mara Vera e Rabelinha Rabelo,
Francelina Mendes de Aguiar, inesquecível, Dona Docha, Maria Aparecida e Ajax Domiciano, José das Neves Correia, João Carlos Ebert e sua esposa Selma, João Jacques Ramos Madureira. Os filhos de Vanderline e Olímpia, João Vladas, José Danilo, Vladênia, Denilson, Júnior, Rízia e Graciele Rego Arruda, Antônio Félix da Silva, Zélia Moção, Tenente Pimenta e sua esposa Ada, Nilton de Souza Gonçalves, Alfredo Lourenço dos Santos, Cláudio Medeiros Santos, Álvaro Carvalho Veloso, sua esposa Caroline, Coronel Orlando Magalhães. E uma atuante nova geração, Aflo Mendes de Aguiar Filho, Ana Cláudia Arcanjo, Anderson Pimon, Elaine Ivo, Elisa Soares, Hernani Monteiro, Fabiana Almeida, Francisco Ribeiro, Tislene Alves, Guilherme Nips, Aide Teixeira, Isis Parvati, Ivanete, José Manuel Pereira, Laís Arruda, Leandro Rabelo, Luana Zelita, Manuel Francisco da Silva, Mara Nube Alves, Márcia Freire, Maria Ilma Soares, Maria Railma Alves, Raquel Andrade, Renato Rebelo, Rita Ruas, Rose Meire Andrade, José Darque Monção, Vanderleia Bicalho. Poucos já no mundo espiritual, a maioria ainda por aqui, trabalhando, todos companheiros de luta. Modificado o nome, era Centro Espírita Canaci, foi modificado o nome para Fraternidade Espírita Canaci, na primeira presidência do médico Irã Rego. O quadro social foi grandemente acrescido. Hoje, com várias centenas de colaboradores, entre os quais médicos, psicólogos, professores, jornalistas e outros profissionais de quase todas as áreas. As reuniões de estudo e mediúnicas são realizadas todos os dias da semana com palestras e debates. Foi importante, eu diria importantíssima, ou foi importantíssimo, colaborador do Canaci, o jornalista potiguar Ismael Ramos Neves, que trabalhava no jornal O Estado de Minas, em Belo Horizonte. Agora, os presidentes. Albano Marcos Miranda Mendes, natural de Itaiobeiras, veio para Montes Claros ainda jovem, juntamente com sua família. Depois de muito estudar, foi aprovado em concurso do Banco do Brasil, trabalhando na agência central e desempenhando funções de gerência média no SESEC, Centro de Processamento de Dados. Mesmo antes de se aposentar, dedicou grande parte do seu tempo à doutrina espírita, passando praticamente por todas as funções da diretoria do Canaci. Foi presidente por mais de um mandato com elogiado desempenho. Importantíssima a sua atuação na Fraternidade Espírita Canaci, principalmente no atendimento a necessitados. Alcides Lima, seu Alcides, natural de Vitória da Conquista, Bahia, veio ainda novo para Itaiobeiras e depois para Montes Claros, onde exerceu a profissão de sapateiro, fabricação e consertos. O casal teve 8 filhos, 6 deles nascidos em Montes Claros, com formação evangélica nas aulas de Lauri Rego Cunha. Juntamente com sua esposa Alzira, foi médium no Centro Espírita Joana d'Arc, Itaiobeiras, atividade espírita que continuaram junto aos Centros Espíritas União Fé, Teresa de Jesus e Canaci, de Montes Claros. Alcides foi ativo administrador espírita desde a construção da primeira sede na esquina da rua Coronel Antônio dos Anjos com a rua Pires de Albuquerque. Aristeu de Melo Franco, membro da importante família mineira dos Melo Francos, residiu longos anos em Montes Claros, com família numerosa, todos muito importantes no segmento profissional, na cultura e no magistério.
Foi membro dedicado da doutrina espírita, dedicando-se até o fim da romagem terrena a várias funções da diretoria, tanto do Centro Teresa de Jesus de Unipé como do Canaci. Mesmo depois de desencarnado, colaborou materialmente com a construção de nossa antiga sede. É preciso repetir porque não é o normal. Mesmo depois de desencarnado, ou seja, no mundo espiritual, colaborou materialmente com a construção de nossa antiga sede, quando informou mediunicamente sobre recursos financeiros que deixou depositado. Terminados os recursos, paralisada a construção, numa reunião mediúnica, então Arceu de Melo Franco disse: há recursos para terminar a construção. Estão depositados num banco em Montes Claros. Falou para que procurasse a viúva. Lá ela abriu o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e lá estava a abertura da conta do depósito num banco de Montes Claros. E esse valor que estava no banco foi o suficiente para terminar toda a obra. Daniel Costa, estudioso e dedicado à doutrina espírita, tornou-se um dos grandes benfeitores de Montes Claros. Detentor de grande patrimônio imobiliário, fez testamento em favor do seu centro espírita que ficava localizado na Rua Doutor Santos. Era uma grande área de terreno na Rua Rui Barbosa, entre as ruas São Francisco e Doutor Santos. Praticamente toda a Rua Rui Barbosa daquele trecho. Além, praticamente não, toda a Rua Rui Barbosa entre a São Francisco e a Doutor Santos. Além de várias hectares das proximidades da Praça Honorato Alves, transferidas por autoridades civis e religiosas da época para a Santa Casa de Misericórdia. Foi um dos nomes importantes da história da Fraternidade Espírita Canaci. Demóstenes Roquette, engenheiro civil importantíssimo, grande administrador, chegou a Montes Claros em 1940 por determinação do presidente Getúlio Vargas para construir a estrada de ferro de Montes Claros a Monte Azul, onde deveria ligar o sul ao norte do país, indo ao encontro da construção da leste brasileira que vinha do norte-nordeste para cá. Foi o dirigente de 15 mil trabalhadores durante os anos da construção. Grande amigo do capitão Enéas Mineiro de Souza, foi o fundador da cidade de Janaúba. Ele fundou Janaúba e o capitão Enéas fundou Burarama, mais tarde Capitão Enéas. O nome Canaci, da nossa fraternidade espírita, foi sugerido por ele, por Demóstenes Roquette. Canaci era o seu guia espiritual de respeitável linguagem e atuação. Deus Lira Filpe. Considerada a mulher mais culta do seu tempo, falava com absoluta perfeição a língua portuguesa, chegando a detalhes desconhecidos até dos professores do idioma. Estudiosa da doutrina espírita, era companheira e mestre em todas as horas. Intérprete eficiente e segura do livro da codificação, liderou os estudos por longos anos ao lado de Dona Lia Rameta e do professor Ezequiel Pereira, o professor Zeca. Só deixou o Canaci quando teve de se transferir para Belo Horizonte, onde continuou com atividades doutrinárias e sociais. Foi das mais competentes administradoras de nossa instituição. Dionísio Vilas Boas. De profissão pedreiro, mestre de obra, destacado pela qualidade dos seus serviços. Mesmo com pequena formação escolar, foi leitor atento e eficiente dos livros espíritas, tornando-se um admirado palestrante. Trabalhou profissionalmente na construção da primeira sede, na Rua Coronel Antônio dos Anjos, 344. Considerado pelos dotes administrativos e de bom orador,
foi importante líder do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Montes Claros e suplente de vereador da Câmara Municipal. Em virtude de problemas políticos, transferiu residência para sua terra, Guanambi, Bahia, onde viveu os últimos anos de sua trajetória terrena. Doutor Irã Rego. Tarcísio Irã Rego. Nasceu em Montes Claros, em uma antiga casa ao lado da matriz, onde viveu até o final da adolescência, sendo coroinha do padre Dudu. Muito aplicado aos estudos, leitor insaciável, logo cedo dedicou-se ao conhecimento da doutrina espírita. Graduado em medicina em São Paulo, com especialização em cardiologia, na equipe do famoso professor Eurípides de Jesus Zerbini, no Instituto do Coração, Universidade de São Paulo. Dirigente das instituições de Montes Claros. Algumas instituições de Montes Claros. Loja Maçônica Deus e Liberdade, Loja Maçônica Filhos de Irã, Hospital Prontocó. Irã é cronista, poeta e escritor. Publicou os livros Coluna do Espiritismo e As Consultas do Zeferino. Publicações semanais aos domingos do Jornal de Notícias. Um programa de televisão que durou muito tempo. Vereador, presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, e Irã Rego foi prefeito de Montes Claros durante um mês. Então, por 30 dias, nós tivemos Irã prefeito. Dos presidentes da instituição Fraternidade Espírita Canassi, dois prefeitos. Demóstenes Roque, durante um ano, prefeito de Montes Claros. E Irã Rego, durante um mês, também prefeito da nossa cidade. João Batista de Paula, irmão de Hermes de Paula. Importante Montes Clarense, farmacêutico, químico, sereno, seguro, sem alarido, cheio de fé, como sempre viveu, quase alegre, justo, sabedor do próprio destino. Homem sábio, racional, de costumes ilibados, religiosamente livre como um condor das grandes alturas. Um mestre que encantava a todos, principalmente nos seus últimos anos de vida, de arte quase mística, psicografando umuranas, cedros, bálsamos, madeiras que perfumavam corpo e alma. Comerciante, industrial, artista, filósofo, maçom, rotariano, espírita, contador de histórias, cronista, poeta, conselheiro, uma criatura admirável em todos os sentidos. Exerceu praticamente todos os cargos da Fraternidade Espírita Canassi. João Geraldo Leite, o nosso querido João Leite. Natural de Pedra Azul, aposentado do Banco do Brasil, em que foi gerente de área e subgerente. Chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Pedra Azul. Presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais de sua cidade natal. Primeiro grau na Escola Estadual Clemente Faria, segundo grau no Ginásio João de Almeida. Curso de Ciências Econômicas na Universidade Estadual Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. Vários cursos de aperfeiçoamento no Banco do Brasil. Na doutrina espírita, presidente várias vezes da Fraternidade Espírita Canassi, em Montes Claros, e do Centro Espírita André Luiz, em Pedra Azul. Presidente da AME, presidente também do Conselho Espírita em Pedra Azul. João Henriques Dutra, também o nosso inesquecível João Dutra. Trabalhador dedicado da doutrina espírita em Belo Horizonte, veio para Montes Claros como funcionário do Banco do Brasil, quando a agência ainda estava na Praça Doutor Carlos. Apaixonado pelos livros espíritas, excelente orador, foi líder muito admirado na política, tendo exercido a presidência da Câmara Municipal e ocupado o cargo de chefe do gabinete do prefeito Pedro Santos. Como médium de grande desenvolvimento e brilhante palestrante espírita, foi presidente da Fraternidade Espírita Canassi e da Sociedade Espírita Allan Kardec. Convidado, passou a ser pastor de uma igreja evangélica no bairro Santa Laura. José Gomes de Oliveira, Zé Gomes.
Natural de Montes Claros, participou da vida da cidade desde a sua juventude, quando foi destacado desportista na Praça de Esportes. Funcionário dos Correios e Telégrafos em Porteirinha, transferiu-se para a agência de Montes Claros, onde exerceu por muitos anos o cargo de inspetor-geral. Foi um dos fundadores do Rotary Club de Montes Claros Norte, onde exerceu vários cargos. Iniciado na década de 1940 na loja maçônica Deus e Liberdade, foi venerável por 3 mandatos. Foi fundador de várias organizações de graus filosóficos em Montes Claros e na região, sendo também um dos fundadores do Supremo Conselho do Grau 33 da Maçonaria Brasileira, no Rio de Janeiro. Na Fraternidade Espírita Canassi, depois de ser dirigente de reuniões semanais, foi presidente quando a instituição teve grande progresso. Lauri Rego Cunha, a minha cunhada Lauri. Natural de Taiobeiras, chegou a Montes Claros na década de 1950, já com a família formada, marido Osmar Cunha e 4 filhos, Cíntia, Osmarzinho, Nájela e Nídia. Foi destacado estudante no Colégio Isabela Hendricks, em Belo Horizonte, tornando-se professora brilhante e leitora atente todos os dias. Foi Lauri que iniciou a evangelização infantil e juvenil da Fraternidade de Canassi, responsável pela formação de todos os jovens espíritas de seu tempo. Fundadora da Aliança Municipal Espírita e do Conselho Regional Espírita do Norte de Minas, um dos mais importantes nomes do espiritismo mineiro e de nossa região. Luciano dos Santos, o Luciano, chegou a Montes Claros para trabalhar no setor imobiliário, construção e consertos, com especialização de eletricista e bombeiro. Exerceu liderança em vários setores de Montes Claros, inclusive na seção comercial, industrial e de serviço, a ACI. Grande entusiasta da doutrina espírita, foi sempre um leitor infatigável e participante das reuniões semanais. Colaborou grandemente na construção da sede da Fraternidade Espírita Canassi, tendo sido de sua responsabilidade os projetos de eletricidade e de hidráulica e de toda a sua elaboração. Marcos Procópio, Marcos, natural de Montes Claros, nasceu em 1936, escolaridade de 2º grau, como era costume da época. Foi sempre morador da rua Gonçalves Figueira. Trabalho com grande liderança comercial como vendedor autônomo. Casado com Terezinha Silva Gomes, o casal teve 6 filhos. Leitor infatigável dos livros espíritas, desenvolveu elogiável cultura, sempre repartida com os irmãos e interessados. Na Fraternidade Espírita Canassi, exerceu vários cargos, chegando à presidência com votação unânime. Sempre amado e admirado. Maria dos Santos Ramita, Dona Lia Ramita, mãe do Dr. Ramita, de Salvador Ramita, e vários outros filhos. Natural de São Paulo, esposa de Salvador Ramita, veio para o Sapé, mais tarde Fazenda Burarama, em torno do ano 1940, quando do início da construção da Estrada de Ferro Central do Brasil para Monte Azul. Em Montes Claros, criou e educou numerosa família. Foi médium xenoglóssica e de cura. Atuou longos anos na psicofonia e na psicografia. Manteve durante todo o tempo uma reunião espírita de estudos e receituário das manhãs de domingo em salão de sua residência na rua Raio Christopher. Frequentei muito essa reunião. Trabalhou na Fraternidade Canassi com várias reuniões semanais, companheira de Dona Deusira Filpe e Alcides Carvalho. Ney Ladeia Davi. Ney Davi. Baiano do sul da Bahia, membro de importante família Davi. Veio para Montes Claros ainda jovem. Na maior parte do tempo foi importante e ativo fazendeiro, principalmente na criação de gado. Família numerosa, os filhos tiveram excelente destaque em suas profissões, todos encaminhados e educados na doutrina espírita.
Insaciável leitor de livros publicados pela Federação Espírita Brasileira, foi um defensor intransigente de todos os princípios de Kardec. Sempre que necessário, principalmente quando surgiam problemas administrativos, presidiu a Fraternidade Espírita Caraci. Foi sempre um membro de maior confiabilidade, tanto pela capacidade como pela firmeza de liderança. Orlando de Magalhães. Estamos quase terminando. Nasceu em Patos de Minas em 16 de novembro de 1940. Curso técnico na Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. Formação de oficiais da Academia da Polícia Militar Belo Horizonte, graduando-se em 1969 como aspirante. Serviu no Palácio da Liberdade, no Batalhão da Guarda, e em Barbacena, Pato de Minas, Carmo da Paranaíba, Unaí, Arinos, Taiobeiras e Janaúba. Comandante da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar Rodoviária em Montes Claros, onde encerrou sua carreira. Atuação no Grupo Espírita Irmãos Sobreiros, Centro Espírita Mensageiros da Luz e Fraternidade Espírita Canaci, onde exerceu vários cargos, os 2 últimos, presidente e vice-presidente. Renato Rebelo de Freitas, Dr. Renato Rebelo. Natural de Montes Claros, membro de importante família Rebelo Freitas, engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Exerceu o cargo de diretor do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, DENOC, em Salinas e em Montes Claros. Chegou à doutrina espírita por influência do seu pai, Silvio Edson de Freitas, sendo sempre um diligente estudioso. Grande incentivador dos estudos doutrinários em Salinas e em Montes Claros. É sempre um notável palestrante com a prática de todos os recursos de desenho de informática. Exerceu praticamente todos os cargos e encargos da Fraternidade Espírita Canaci. Sebastião Sobreira de Carvalho, um importante Montes Clarense nas décadas de 1930 e 1940. Proprietário do famoso Hotel São Luís, no início da Rua Doutor Santos, teve grande prestígio no comércio de Montes Claros. Grande estudioso e orador, foi presidente do Rotary Club Montes Claros e venerável da loja maçônica Deus e Liberdade. Destaque especial na elite maçônica, foi administrador de lojas filosóficas e grande inspetor do grau 33. Eu tenho em mãos o seu diploma do grau 33. Sua atuação na doutrina espírita é sempre lembrada pela competência e firmeza de fé, além da conhecida dedicação do trabalho comunitário. É patrônio da Sociedade Espírita Irmão Sobreiro. Vanderlino Arruda. Chegou a minha hora. Chegou a Montes Claros em 1951. Curso de Contabilidade, Letras e Direito. Pós-graduação em Linguística, Semântica, Literatura Brasileira, Comunicação Social e Metodologia de Ensino Superior. Educador no Banco do Brasil, professor e curador da editora da Unimontes, fundador e primeiro presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros e da Academia Maçônica de Letras. Foi presidente da Câmara Municipal, vice-presidente da Câmara Comércio Luso-Brasileira, governador do Rotary, Distrito 4.760, e do Elos Internacional, e é consultor da Fundação Rotária Brasileira. Membros da Academia Municipal de Letras de Minas Gerais, Letras dos Funcionários do Banco do Brasil, Letras, Ciências e Artes do São Francisco, membro da Comissão Interpaís Brasil-Portugal e País da Língua Portuguesa e do Conselho Editorial da Unimontes. Sócio emérito do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Tem 18 livros publicados, é presidente de honra da Academia Montes Claros de Letras, foi presidente da Aliança Municipal e do Conselho Regional Espírita, cidadão benemérito em 1985 e personalidade do século no ano 2000. Presidente atual, Kátia Monção. Natural de Montes Claros, é graduada em Letras pela Fundação Norte Mineira de Ensino Superior Unimontes. Especializada em leitura e produção de textos pela Pontifícia Católica de Minas Gerais. Mestrado em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual de Montes Claros. Professora do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais.
evangelizada durante a infância e adolescência na Fraternidade Espírita Canassi, tem participado de dezenas de cursos na área espírita. Palestrante e coordenadora da Juventude Espírita, da comunicação social e de eventos comemorativos. Participou do Grupo Espírita Irmão Sobreira e ocupou quase todos os cargos da Fraternidade Espírita Canassi. Presidente por 2 mandatos nos biênios 2019-2020 e agora 2021-2022. Então, finalizando, Fraternidade Espírita Canassi, Montes Claros, www.canassi.com.br. Visitem este site.